é uma coisa maravilhosa que Deus coloca nos corações dos pregadores. E o dia que acaba tem algum problema. É o temor e o tremor. Mas é a questão perante o Senhor de uma tarefa que nós devemos, de forma fiel, exercê-la da melhor forma possível, que é transmitir de forma adequada ao rebanho a palavra do Senhor. E que apesar de mim, apesar das minhas debilidades, das minhas limitações, que o Senhor esteja fazendo isso nessa noite. É certo que, mais uma vez, que o Senhor cresça e que o seu servo diminua. Gostaria de convidar a todos que abram suas Bíblias, mais uma vez, agora ainda na carta de Filipenses, mais uma vez, na carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 4. Aqueles que puderem, vamos colocar de pé mais uma vez para a leitura da palavra do Senhor. Todos a uma só voz. Filipenses 4, 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Senhor, fala mais uma vez a teu rebanho. Fortalece-nos, ampara-nos, sustenta-nos, anima-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar. Ao nos lembrar da história recente, nós nos ficamos atordoados. No final de 2019, ouvimos de alguma coisa que há 100 anos ninguém ouvia falar. Pandemia. Depois, houve ali no início de 2020, falando de um meteoro que passaria bem próximo da Terra. E depois passou mais um pouco, uma chuva de gafanhotos. E nós pensamos, o que é que falta agora? E muita coisa veio depois. Tantas dores, tanta lágrima, tantas situações difíceis na vida de cada um de nós. E ao ouvirmos como vários desses cânticos e cantarmos, entoarmos vários desses cânticos, nós até pensamos assim, poxa, esses irmãos que compuseram essas letras, esses cânticos eram crentes de outro nível. Eu não sou um crente tão crente igual esse não. Castelo Forte, Martinho Lutero, que perseguido e jurado de morte pela Igreja Católica, ele compôs o Castelo Forte. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a minha morte enfim chegar. Aflição e Paz, de Horatio Gates Spafford, depois de haver acontecido um incêndio na cidade, ele ter perdido praticamente todos os seus bens, ele era um empresário, aí ele marca uma viagem com a família, fala assim, olha, vamos fazer uma viagem para a gente descansar, vamos passar um tempo, até com um missionário, está junto ali com o missionário Moody. E Spafford pega e envia sua esposa com as suas 4 filhas à frente e fala, depois eu vou. Passado algum tempo, recebe uma mensagem, viva só eu. As 4 filhas tinham morrido no naufrágio. E ele pega e escreve um hino, e se dor a mais forte sofrer. Cântico, vencedores por Cristo, satisfação, sim, gozo na aflição. Mas como é que é possível? Será que esses irmãos são de uma raça de crente diferente, uns crentes raiz? Eu estou precisando disso também na minha vida. Qual era e qual é o segredo para permanecermos alegres, felizes? Como permanecer em face de tantas tribulações? E aí nós lemos esse versículo. Alegrai-vos
sempre no Senhor, outra vez, alegrai-vos. Ele foi escrito por Paulo, o apóstolo Paulo, que estava provavelmente na cidade de Roma, preso. Isso ele escreveu por volta de 60, entre 60 e 62 depois de Cristo. Ele escreve a esses irmãos, a igreja de Filipe, aos filipenses, ali, e esses irmãos ele escreve com muito carinho, com muito amor. Ele tinha uma amizade muito profunda. Ele até usa alguns termos, né? Meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Além de toda a carta, ele usa muito a primeira pessoa do singular, eu. Então demonstra intimidade com esses irmãos. E ele fala com esses irmãos, e o propósito dessa carta, ele fala assim: meus irmãos, eu estou escrevendo para animar a vocês, para trazer-lhes realmente o que é necessário, porque eu fiquei sabendo das perseguições, das prisões, das torturas, das mortes que vários aí sofreram. Também eu fiquei sabendo que tem aí chegado à igreja os fariseus e também os antinomistas. O que era isso? Uns falavam que nada podia, tudo tinha que ser ali na lei mesmo, direitinho, lei sobre lei, regras sobre regras, tradições e mais tradições. E do outro lado, os antinomistas que falavam assim: não, está tudo liberado, tudo pode. Deus nos ama, Deus é amor. Que isso, regra moral? Não, tudo pode. A gente fala assim: mas não mudou nada não, ainda a gente ouve muito disso. Sim, aqueles irmãos já passavam por essas situações, e Paulo vai então trazer-lhes então uma palavra de encorajamento ante essas perseguições, e os leitores são encorajados a permanecerem firmes, a se manterem firmes em todas essas circunstâncias. Paulo conclui seu ensino, como costumava fazer, com exortações, e essas exortações deveriam ficar fixas, serem guardadas com firmeza ali na mente, e não só isso, deveria ser vista na prática daqueles irmãos. E ainda que o mundo todo nos tente desanimar, nos levar ao desespero, essa carta, que é chamada a carta da alegria, nos chama então a ter uma perspectiva correta. Em meio a circunstâncias de hostilidade, perturbação, apesar de tudo, devemos nos lembrar que dessas últimas recomendações, esta recomendação é viva até os dias de hoje, como todas as demais, porque a Bíblia, a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor inspirada, é útil para nós ainda nos nossos dias, como foi aqueles primeiros irmãos. E Paulo então fala sobre 3 características da alegria. E uma primeira característica dessa alegria que é mencionada por Paulo, ele fala que essa alegria é obrigatória. Como é que é? Essa alegria é mandamento. Ah, tá, então eu tenho que fazer o possível para obedecer. Não, é mandamento. Não tem não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Sejam alegres. É mandamento. E o não obedecer a esse mandamento é pecado. Sim, é pecado. Porque uma ordem está aqui no imperativo presente. Então, olha, meus irmãos, continuem, pratiquem, seja uma coisa habitual a alegria em vossas vidas. Deixar de demonstrar essa alegria, então, é uma desobediência a uma expressa ordem de Deus. O Evangelho trouxe alegria, o reino de Deus é alegria, o fruto do Espírito Santo é alegria. Então não é opcional. Não, eu quero esses gomos aqui, essas características do fruto do Espírito Santo, essa aqui não, alegria não dá. Não, todas elas devem ser encontradas na nossa vida.
uma das características, o caráter do cristão, ele deve evidenciar essa alegria. Consideremos as forças da palavra de Paulo. Paulo fala a essa igreja que estava sofrendo, passando por todas as situações de perseguição, morte, perigo ali, sendo expoliados de seus bens, mas ele mesmo estava preso. Ele mesmo, quando foi a primeira vez que ele foi a Filipos, ele não foi recebido de braços abertos, não. Ele e Silas, por pregarem ali a palavra do Senhor, e no momento, depois de alguns dias, quando uma jovem escrava, que possuída de um demônio ali, ficava falando: olha, esses aí são homens do Senhor Deus, esses homens são do Senhor Deus. Paulo pega e vira e expulsa no poder do Senhor Jesus aquele demônio que afligia aquela vida, e eles são presos por conta disso, porque tiraram o lucro daquela mulher que ficava ali falando aos que procuravam adivinhações e outras coisas. Foram presos, espancados e encontrados tristes? Não. Cantando na prisão e orando. É esse Paulo que está falando à igreja e fala: olha, eu sei o que vocês estão passando, eu sei, eu conheço as dores, as perseguições, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, o sofrer por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que vocês têm amado ao Senhor. E Paulo vem então falar: continuem. Paulo não vem aqui falar: oh, meus irmãos, coitado de vocês, não, eu também estou sofrendo muito, oh dia, oh vida, oh azar. Não, de forma alguma. Mas Paulo se regozijava, se alegrava e ordenava aos irmãos: meus irmãos, permaneçam alegres, alegrai-vos. Em segundo lugar, essa alegria é incircunstancial, não depende de circunstâncias na nossa vida. Não é se eu tenho uma casa, um carro, se eu tenho um dinheiro na poupança, aí eu estou feliz. Não depende de coisas nem de pessoas. Não depende. Paulo diz que devemos nos alegrar sempre. Nossa alegria não depende de circunstâncias, a nossa alegria não é a ausência de problemas. Se alguém perguntar: está tudo bem? E geralmente as pessoas nos perguntam isso na rua, né? E não param para ouvir a resposta. Fala assim: ah, fulano, tudo bem com você? A hora que você vai falar: já se foram. Porque na verdade fica só uma pergunta de praxe. Mas Abacuque 3, 17, 18 nos fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Também Filipenses 4, 12 e 13: tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo já estava acostumado. Também o profeta Abacuque fala de todas as situações ali complexas, complicadas, que toda uma geração estava ali para enfrentar. O apóstolo não é alguém que tem na vida tudo: dinheiro, tranquilidade, um colchão macio. Não, bem diferente disso. Uma casa grande, amigos. Ele tinha provavelmente um soldado ali que, um tempo que ele ficou em Roma prisioneiro, era prisão domiciliar, tinha
soldados que ficavam revezando para ficar com ele. Mas em tudo Deus usou aquele servo, em toda oportunidade. A alegria não é um sentimento, a alegria não é um momento, a alegria não é se eu tenho ou não. Eu queria muito o telefone, o último modelo. Se eu não tiver, eu não sou feliz. Se eu não tiver, vou ficar para trás. E aí você tem aquele último, o telefone, e passa 3 meses, já ficou obsoleto. Não, eu tenho que ter o outro, porque agora eu não sou feliz. Perdi a razão. Meus colegas todos estão com o telefone novo e eu não. Poxa, não. Nossa alegria não depende disso. Não depende de telefone, não depende de coisas, roupas, não depende de nada disso. A alegria não é um sentimento, é uma confiança inabalável que Deus está no controle de tudo. Portanto, tudo está bem. Não importam quais sejam as circunstâncias. E quem leu a devocional de hoje, a mensagem de hoje do boletim, pastor Márcio pediu que eu escrevesse, e eu coloquei uma mensagem que foi numa época que eu escrevi, pouco tempo depois de minha mãe falecer. E uma mãe que, em 1 mês, ela veio a falecer por conta de um câncer extremamente agressivo, um câncer tamanho de uma laranja no cérebro dela, perguntada pelos médicos, enfermeiras e todo mundo: como é que a senhora está? Estou bem. E o câncer foi avançando, e por fim a gente chegava: mãe, como é que a senhora está? E o som nem saía, mas a gente sabia o que ela estava falando. Estou bem. Como estar bem se estava humilhada, com dor, em face diante da morte? Como estar bem? Como pode falar que está tudo bem? Assim como Paulo também, em face da morte, dizer: alegrai-vos, porque a nossa alegria não é circunstancial. A única certeza confiável, inabalável, imutável de alegria é Deus. E por isso que minha mãe estava bem, por isso que Paulo estava bem, por isso que Silas estava bem, por isso que os filipenses estavam bem, e por isso nós estamos bem. Porque o nosso Senhor, o nosso Redentor vive. Nós estamos bem. Nós estamos bem. Foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, 71. Foi-me bom passar pela aflição. Sim. Quando a gente passa pela aflição, a palavra de Deus parece que se torna mais nítida, mais viva nas nossas vidas. Foi o que o pregador John Bunyan disse. Ele que ficou mais de 12 anos preso por conta de pregar o Evangelho. E ele, em certo momento, fala assim: olha, eu passava por tanta aflição, por tanta dor, por tantas dificuldades, que as palavras da Bíblia começaram a quase que pular, e parece que elas dançavam assim na minha frente. A gente hoje vê o cinema 3D, né? A gente sabe o que as palavras saltarem. Mas John Bunyan já estava falando de 3D naquela época. Falou assim: as palavras estão saindo da Bíblia, que coisa maravilhosa. E aí ele fala: Senhor, manda mais provações. Porque quanto mais conhecedor da tua palavra, mais feliz no Senhor eu sou. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades.
Filipenses 4,19. Nos diz para que busquemos o seu reino, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A confiança de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada pode nos tomar essa alegria, pode nos arrebatar essa alegria, porque o nosso Senhor é o Deus vivo. Em terceiro lugar, essa alegria é cristocêntrica. Essa alegria não é a minha esposa, meu marido, meu dinheiro, meu filho, isso ou aquilo, minha mãe, meu pai, não. Não é paternal, maternal, matriarcal, patriarcal, filial, não. É cristocêntrica. A nossa alegria deve estar centrada em Cristo e não em nós mesmos. O motivo, a base, o fundamento da nossa alegria é o Senhor. Quem tem Jesus experimenta a verdadeira alegria, alegria constante, alegria inabalável. Quem não tem Jesus pode ter momentos de alegrias, mas não tem essa alegria verdadeira. E aí eu suprimi no início dos cânticos e dos hinos o finalzinho. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, do Vencedores por Cristo. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Castelo forte. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Com Ele reinaremos. Spafford: se dor a mais forte sofrer, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Também Filipenses 4:12-13, Paulo fala: tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim na abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. E aí está contextualizado, porque tem muita gente que pega esse finalzinho aqui, tudo posso naquele que me fortalece, Senhor, né? E começa a exigir coisas, ou anunciar, decretar uma vida próspera. Onde que está isso aqui? Como é que estava Paulo mesmo? Em prisão, passando dificuldades, e ele fala: eu sei viver em toda e qualquer situação, já passei por várias situações, mas eu tudo posso naquele que me tem fortalecido. Somos fracos como Paulo. Ele não era um super crente. Isso nos alivia. O Senhor até lembra disso, coloca um espinho na carne, permite colocar um espinho na carne. Desculpa. O Satanás colocou. Deus, o Senhor Jesus, permitiu que colocasse. E Paulo, então, depois de pedir algumas vezes ao Senhor Jesus que tirasse aquele espinho, o Senhor Jesus fala: minha graça te basta, para que você lembre que você é fraco,
para que ninguém tenha dúvidas, que na verdade é o meu poder, é o meu poder. É o poder de Deus que tem nos sustentado, é o poder de Deus que tem a cada dia nos fortalecido, e não nós mesmos. A presença de Jesus é certa. Antes, no Antigo Testamento, tinham ali tipos. Tinha ali o tabernáculo, tinha a coluna de nuvens, a coluna de fogo. E veio o tempo então que o nosso Senhor tabernaculou entre nós. E então, Ele assunta aos céus, mas deixa a palavra, o Espírito, manda o Consolador e fala, não se preocupem, eu estarei sempre convosco, sempre, sempre. Podemos nos regozijar no Senhor, podemos nos alegrar no Senhor. Venha o que vier, custe o que nos custar, doa o tanto que nos doer, o Senhor está conosco. O pastor não deixou suas ovelhas sozinhas. E a alegria das ovelhas é estarem junto do seu pastor. O contexto nos mostra que, para Paulo, alegrar-se no Senhor significa estar plenamente prazeroso, satisfeito, contente com o fato de pertencer a Cristo. Sim. Você pertence a Cristo? Então, é motivo de grande alegria. Falei da mamãe, e ela gostava demais do Divino Companheiro, do cântico Divino Companheiro. E a gente, no funeral dela, dizia, ela andou com seu divino companheiro todos os dias, e agora ela está feliz, onde a morte, a dor, nada mais a aflige, porque agora ela está nos braços do seu divino companheiro. Paulo, e a gente entende então a sua frase, sua citação do texto bíblico, quando ele fala, viver é Cristo, morrer é lucro. Nosso viver é Cristo, nosso morrer é lucro, porque estamos em Cristo. Por estarem plenamente satisfeitos em Cristo, muitos ainda vivem nas situações mais precárias, mas ainda assim permanecem no Senhor. Não negam, não rejeitam, não se esquecem, não praguejam contra Deus, não amaldiçoam a Deus, não ficam emburrados com Deus, brigados com Deus. Não. Várias pessoas, porque têm a Cristo em suas vidas, conhecem e têm uma maturidade com o Senhor. Muitas não negaram e foram ali para o fuzilamento, afogados, cerrados ao meio, queimados, enforcados, porque elas estavam com Cristo. Estavam em Cristo e sabiam que a morte, de forma alguma, as separaria, mas as levaria para mais perto do seu Senhor. Alegria obrigatória, incircunstancial e cristocêntrica. Obrigatória, incircunstancial, cristocêntrica. Tristeza e desânimo, é uma palavra interessante de se dizer, não devem ser interpretados como pecados, mas a alegria cristã não depende das circunstâncias, pois está fundamentada em Cristo. Sem essa presença, riquezas, fama, tudo nesse mundo, as curtidas, agora nem é mais quantos amigos no Facebook, né? Eu já estou ultrapassado. Agora é outra mídia. Quem aqui já
já teve um Orkut na vida, né? Viu que o tempo passa, as mídias são aceleradas. Mas hoje em dia muitos aí estão preocupados com curtidas. Mas não. Nada disso. Cristo é a nossa esperança. Ele é a nossa força. Por isso, ainda que passemos por situações a mais diversas, tudo bem, porque estamos com nosso Senhor. Estamos com nosso Senhor. E Ele nunca nos deixará, nunca nos desamparará. Amém. Vamos entoar mais um hino. Satisfação, e não dá para cantar satisfação sentados, né, depois de uma palavra que nos chama a alegrar-nos no Senhor. Vamos cantar esse cântico, satisfação. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Senhor, nos perdoa. Perdoa pelo pecado que estamos cometido, de não estarmos sempre alegres no Senhor. Por vezes temos esquecido de quem é o nosso Senhor, de quem tem sido por nós, de quem tem estado ao nosso lado. Perdoa-nos por isso. A maior de todas as alegrias, o melhor de todos os bens é o Senhor em nossas vidas. E certamente nem ladrão, nem ferrugem, ladrão não pode roubar, ferrugem não pode corroer, traça não pode comer. O Senhor é o nosso Deus eterno, que vive eternamente. Obrigado. Fortalece a sua igreja, e que a cada dia nós estejamos cumprindo de forma mais adequada esse mandamento do Senhor: alegrar em Ti, Senhor, em todo o tempo, independente da circunstância. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações e comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos vós, desde agora e para todo sempre. Amém. Sentar. Nós
nós temos alguns avisos a fazer, meus irmãos. O primeiro deles é sobre o encontro das mulheres. Temos uma programação em Caldas Novas, no final do mês de abril, para todas as mulheres da igreja. Mas, como acontece com os brasileiros em geral, o mês de abril já está chegando e as inscrições ainda não chegaram. Nós precisamos dar uma resposta definitiva ao Palavra da Vida, Caldas Novas, sobre a realização do nosso encontro, e temos um prazo para dar o sinal e tudo mais. E das 54 mulheres contabilizadas no hall da igreja, apenas 15 aproximadamente responderam à pesquisa. Há uma enquete no nosso grupo de WhatsApp. Eu aprendi sobre isso semana passada. Tem uma votação lá e você só clica em cima do sim ou do não e já vota. A gente está moderno ali, olha que coisa legal. E então o presbítero Davi lançou, foi o senhor que lançou, né? Uma enquete lá no grupo de WhatsApp da nossa igreja, e nós estamos pedindo às irmãs que coloquem lá. Sim, eu vou. Não, não posso ir. Eu gostaria de ir, mas estou com dificuldade. Para quê? Para que nós saibamos se esse encontro está viável ou não. Nosso desejo é que ele aconteça em Caldas Novas, mas se não for o momento para isso acontecer, nós precisamos agir com sabedoria e com prudência e rápido. Então, por favor, dê a resposta o quanto antes, você, irmã, tá bom? O irmão não precisa votar, ok? Só a irmã. É isso, presbítero Davi, certinho? Ok. Irmãos, nós estamos recebendo hoje o reverendo Éder, que foi o pregador, nosso novo pastor auxiliar aqui na Igreja do Jardim América, e eu gostaria de apresentar mais uma vez a família toda. Prometo que não faço isso muito mais, tá bom, família? Mas pedi a nossa irmã Mércia também, sua esposa, que ficasse de pé, e as gêmeas, Gabriela e Rafaela. Eu levei um tempão para descobrir qual era qual, e elas me ajudaram. A Gabriela, que começa com G, está com o cabelo grande, então guarda assim, grande, cabelo, Gabriela. E com o cabelo curto, a Rafaela, de Hurto, Rafaela, cabelo Hurto, tá bom? Aí você não vai esquecer. Obrigado, meninas, muito obrigado, podem se sentar. Sejam bem-vindos, a família Machado como um todo. Reverendo Éder está à sua disposição para lhe visitar. Você sabe bem que nós temos um outro ministério junto ao Instituto Presbiteriano de Educação. Não temos a disponibilidade para visitá-lo no período da manhã, no período da tarde, e temos outras coisas da igreja também no período da noite. E o reverendo Éder está particularmente incumbido desse ministério. É um bom mineiro, né, reverendo? É isso? Gosta de pão de queijo, de café, cafezinho, mas não precisa nem ter essas coisas. Se tiver uma boa prosa, é um irmão bom de prosa, vai ter um prazer enorme em conversar com você, em ser recebido. Fique à vontade para procurar o reverendo Éder e para agendar uma visita. Ele também é experiente na questão do aconselhamento bíblico, é pastor há muitos anos. Tenho certeza que você haverá de ser abençoado pela visita do pastor Éder, ok? Não deixe a oportunidade passar, não se demore, tá bom? Ele está à sua disposição. Nosso conselho também está tomando algumas iniciativas com vistas ao entrosamento crescente do rebanho, e algumas delas devem começar imediatamente. O presbítero Júnior, que dirigiu a liturgia e foi o liturgo do culto da noite, portanto, estará à sua disposição para orar com você. A ideia e o nome dessa iniciativa deve ser Orando com o Rebanho. Isso significa que o presbítero que dirigir a liturgia no culto da noite estará à sua disposição para orar com você após o culto. A sala do berçário, viu, presbítero Júnior, já está arrumada com cadeiras ali, para o presbítero Júnior ir até lá e orar com você. Quem pode ir? Todo mundo. Não sou membro da igreja, fique à vontade, você é nosso convidado. Não tem um pedido para fazer, nem tem um agradecimento especial essa semana. Vai orar para pedir por quem tem, vai orar para se alegrar com quem tem. Não precisa de um pretexto para falar com o Papai do Céu. Então vá lá, esteja lá, de forma que você se entrose, que a gente compartilhe das lutas e das alegrias uns dos outros, e toda semana, depois do culto da noite, o presbítero que conduzir a liturgia estará à sua disposição, tá bom? E você que está sem algum pedido ou sem algum agradecimento específico, mas quer participar da vida dos irmãos, participe também desta reunião que ali acontecerá. Também, nós queremos nos reunir nos lares com os irmãos. Os estudos bíblicos de terça-feira estão funcionando online desde a pandemia, e a impressão que temos é que colou.
a novidade tecnológica teve lá a sua bênção, fica mais prático para muitos dos irmãos, realmente até talvez o número e a frequência foi maior por causa de fazermos online, tá certo? Você economiza o tempo do deslocamento, fica prático, fica fácil de acompanhar, e então o formato do estudo bíblico não vai mudar. Nós permaneceremos tendo o estudo bíblico às terças online, como sempre, e o link do estudo bíblico seguirá disponibilizado no grupo de WhatsApp da igreja. Mas nós queremos nos reunir presencialmente e nas casas dos irmãos. Não é para você se preocupar sobre o que vai servir, tem que ter um banheiro lá e água para tomar, só. O resto, o que importa é que estejamos juntos, orando e buscando ao Senhor. E se você quiser oferecer a sua casa para isso, nós queremos dedicar os dias de quinta-feira à noite. Então fale comigo, por favor, tá certo? Dê o seu nome para mim, não precisa ser pessoalmente, pode me mandar uma mensagem de WhatsApp, meu contato creio que toda a igreja tem. Então, pastor, gostaria de receber um grupo de oração na minha casa. E nós vamos então tentar estabelecer esta prática, ok? Sem a cobrança de ter que nos reunirmos toda quinta-feira numa casa específica. Sob demanda, tem casa essa semana? Vamos nos reunir. Não tem casa? Vamos orar cada um em seu lar. Mas a ideia é que haja sempre um irmão disponibilizando sua casa para receber a igreja, tá certo? Por favor, tendo disponibilidade, fale comigo a esse respeito. Também, nós iniciaremos no mês de março a classe de catecúmenos. Essa palavra grega comprida, catecúmeno, significa aquele que está sendo instruído. Então, quem é novo na fé e quer aprender mais, faz a classe de catecúmenos. Para quê? Para se preparar para um compromisso público com Jesus Cristo. Então, a classe tem a finalidade primária de preparar você para o batismo e para a pública profissão de fé. Mas só essas pessoas é que podem fazer? Quem já é batizado não pode? Pode também. Quero reciclar meus conhecimentos, quero rever os fundamentos da fé. Venha participar com a gente. A classe deve acontecer ou na quarta ou na sexta-feira, à noite e de modo presencial. E os professores que se revezarão seremos eu e o reverendo Éder, tá certo? Então, você, por favor, fale com a gente e já indique. Para mim, melhor na quarta, para mim, melhor na sexta. E nós vamos tentar fazer uma turma só, porque não dá para ficar tomando aí os 2 dias, tá certo? Precisamos tentar juntar, mas a opção que for mais conveniente para a maioria será a posição predominante, tá bom? Então, é isso. O senhor tem mais algum aviso, presbítero Davi? Fique à vontade, enquanto eu me lembro dos demais. Meus queridos, ontem nós tivemos o nosso chá das mulheres. Os homens, obviamente, que não vieram, né? Foi bênção. As mulheres que não puderam vir, também, infelizmente, perderam. Mas nós fomos grandemente abençoados com aquele momento. E tanto fomos abençoados que vai possibilitar abençoar aqueles que estão aqui. E nós vamos fazer 2 coisas. Nós vamos conversar com o pastor Éder e a família e vamos fazer um lanchinho aqui ao final do culto, tá certo? Então, aquele motivo não é para comer, é para conversar. Então, nós vamos fazer um lanchinho, e enquanto a gente faz um lanchinho, aguardando aqueles que estão orando, nós vamos ali conhecer a família do pastor e também degustar um pouquinho, tomar um suquinho, alguma coisa assim, tá certo? Não vá embora. Nós temos ali, terminamos um pouquinho mais cedo hoje, temos tempo, tá bom? A musiquinha do Fantástico ainda não tocou, tá certo? Se eu soubesse que era esse o aviso, eu tinha deixado por último. Agora o povo está ansioso, não vai nem prestar atenção no que eu digo mais, presbítero. Mas tá bom. Meus irmãos, a gente quer apenas cumprimentar irmãos e amigos que nos visitam nesta noite e dar a eles as boas-vindas. O marido da nossa irmã Semiramis está conosco novamente. O seu nome mesmo? Seu Adriano, seja muito bem-vindo, viu? É sempre um prazer recebê-lo. Temos 2 irmãs ali. É a primeira vez que vocês estão aqui conosco nesta noite? Foi vocês que vieram de tarde para dar uma olhadinha aqui? E eu estava ali arrumando, de manhã, né? Eu acho que eu estava arrumando o nó da gravata, né? Legal, como é o nome de vocês? E lá atrás também tem mais 2. É que está na mesma linha aqui, ó. Tem 2 aqui e 2 ali. Ótimo. Então tá bom. As 2 da frente, como é o nome de vocês? Heloísa? Eliane, sejam bem-vindas, viu? Prazer. E lá no fundo? Denise?
Certo, sejam muito bem-vindas, as 4, viu? Um prazer recebê-las. Se já tem uma igreja, levem à igreja de vocês o nosso abraço. Se não tem, a igreja do Jardim América está de braços abertos para recebê-los, tá bom? Muito obrigado pela presença. Mais alguém que está conosco pela primeira vez? Não? Então tá joia. Nós vamos aqui confraternizar. O presbítero Júnior está ali orando, tá bom, com você? Uma boa semana a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado.